ofertas falando sobre esse assunto, tá bom? Capítulo 2, verso 1 até o 9. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse 2. Nós estamos ministrando sobre a primeira carta endereçada à igreja de Éfeso. Nós estamos ministrando uma série de mensagens sobre a mensagem que Deus deu para as 7 igrejas, sendo que as 7 igrejas não era especificamente para aquelas 7 igrejas, mas elas simbolizam a totalidade da igreja de Deus, o número 7. E eu quero ler com você aí o capítulo 2, versículo de 1 a 7. Diz assim: Ao anjo da igreja de Éfeso escreve, diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, repita comigo, conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus, que pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança e por causa do meu nome sofrestes, mas não desfalecestes. Verso 4, repita bem forte: Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, e se não te arrependeres, tens, porém, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Te pedimos, Pai, que a tua palavra seja nítida aos nossos olhos, aos nossos corações, e sabemos que só por meio da tua graça e misericórdia isso pode acontecer. Nos abençoe, meu Deus, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a igreja de Éfeso é uma das igrejas mais relevantes de toda a região, porque era também uma das regiões mais complicadas quanto à idolatria. Na cidade de Éfeso havia a adoração à deusa Diana, conforme é o termo utilizado no texto de Atos dos Apóstolos. Paulo, na sua 3ª viagem missionária, ele prega a palavra de Deus ali em Éfeso. Ele permanece em Éfeso por espaço de 3 anos e meio. E ele ali, por um trabalho muito sério, ele gera pastores, presbíteros em algumas traduções, bispos em outras, e aliás, nas traduções às vezes tem 2 nomes pelo menos, e ele gera esses líderes ali com uma estrutura extraordinária, onde ele mesmo deu discipulado a um grupo grande de líderes, pastores, que ele mesmo chama de pastores, pois ele fala que eles deveriam pastorear o rebanho que Deus deu. E essa igreja foi uma igreja com estrutura muito forte doutrinariamente, dado ao zelo que Paulo tinha com o ensino da palavra. E isso está muito claro porque ela olha para os falsos apóstolos, desconfia. Pessoas chegavam lá dizendo que eram apóstolos. Você vai entender um pouco mais sobre isso lendo o texto de 2 Coríntios, por exemplo, onde Paulo mesmo, na cidade de Corinto, ele foi considerado um falso apóstolo. E ele argumenta por que ele tinha um verdadeiro apostolado. E ele também cita o perfil daqueles que não eram apóstolos genuinamente. Então, quando eu digo assim para você ler um pouco sobre Corinto, porque aí você vai entender a base que Paulo certamente ensinou aos irmãos de Éfeso. Muito bem, para poder continuar eu tenho que ler alguns textos com vocês. Vamos percorrer, mas antes eu quero dar uma visão geral aqui. Qual o nosso alvo na leitura desse texto?
Nós queremos entender essa igreja que tinha um conhecimento extraordinário da palavra de Deus, ao ponto de saber distinguir entre um apóstolo genuíno e um não apóstolo, um apóstolo falso. Era preciso a amplitude doutrinária de conhecimento da Escritura, do conhecimento da fé em Cristo Jesus, no nível alto, posso dizer. E eu quero me debruçar um pouquinho sobre esse assunto, sendo que a mensagem nisso aí é que nós todos devemos ter essa estrutura, mas ainda assim não podemos perder o fervor da fé. Então já estou entregando para você aqui o nosso alvo. Você vai receber, alguns podem dizer, meu Deus do céu, eu pensava que só era alcançar esse nível de conhecimento, né? E estava com a minha vida resolvida. Não. Você tem que ter o conhecimento da estrutura bíblica, mas você tem que ter o fervor. E aí o Senhor Deus, Ele confronta essa igreja dizendo que ele elogia primeiro dos versículos de 1 a 3, ele só dá elogios, depois do versículo 4, ele diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti. Então aí vem a correção. A correção. E ele diz, como que eles vão resolver isso? Eles devem se arrepender, lembrar de onde caíram, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor, verso 5. Lembra-te de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti, e removerei de ti do teu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Então veja bem, o texto deixa claro que tem um dia, uma hora, um acontecimento específico, que foi o dia da queda, que gerou um esfriamento, perdeu-se o fervor. Em outras palavras, irmãos, essa igreja, ela continuava muito bem na sua conduta. Vinha alguém dizendo que era apóstolo, espera aí, vamos ver, vamos fazer aqui uma sabatina, vamos ouvi-lo, qual é a sua exposição? Pastor, mas qual a relevância de saber que alguém é apóstolo ou não? Se a pessoa fosse genuíno apóstolo, ele iria continuar ensinando na igreja. Se não, ele seria retirado do ensino. Pastor, mas ainda não entendi. Meus irmãos, se você estiver num ambiente onde você não é ensinado genuinamente por alguém que tem um único propósito de fazer você conhecer a Deus no que diz respeito ao seu trabalho, qual é o seu trabalho? Ensinar corretamente a Escritura. Ensinar corretamente a Escritura não compreende só o estudo da teologia, mas uma vida dedicada a Deus. Sem isso não há púlpito, não tem púlpito, não tem condições. Então não é só o conhecimento teológico, tem que ter vida com Deus. De onde se tira isso? Aí teria que estudar toda a doutrina. Os textos de 2 Timóteo que falam sobre a postura dos líderes, diáconos, presbíteros, pastores. E, em resumo, eles precisam ser exemplo dos fiéis. Só para você ter uma ideia, biblicamente, não se concebe um pastor, por exemplo, que se separou, continuar pastoreando. Só para você ter uma ideia. Biblicamente. Por quê? Porque ele deixou de ser exemplo dos fiéis. E na Bíblia, você vai encontrar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que aquilo que se tem por prática comum se torna prática comum. Como assim? Rapidinho aqui, irmãos, rapidinho. Por que que no Antigo Testamento dizia-se que as pessoas que tivessem relação com animais deveriam ser apedrejadas? Porque não se poderia conceber tal prática como uma coisa que a pessoa sai ilesa. Em outras palavras, o desobediente
quando dissesse, não, eu vou ter relação com animais, não tem problema. O fulano de tal teve e ele foi até aplaudido. Isso se tornaria uma prática, porque as pessoas desobedientes temem pela própria vida. O obediente não se preocupa com esse tipo de coisa, porque ele tem um propósito de agradar a Deus. E para agradar a Deus, essas coisas não conferem. Mas os desobedientes, que no meio da multidão sempre haverá desobedientes, eles sempre vão respeitar o poder da espada. Como assim? Eu estou usando o termo do Novo Testamento. Poder da espada, você conhece lá, queres não temer as autoridades, faze o bem. Aquilo é só para o desobediente. Para aquela pessoa que não quer obedecer pai, mãe, que não respeita ninguém, ele vai se deparar com a autoridade que tem poder para coibir, poder para fazer parar. E se ele for com essa mesma ira que ele tem com a mãe, com o pai, não vai dar certo. Não vai dar certo do lado dele. Em outras palavras, a pessoa se levantou com ímpeto contra quem tem autoridade para corrigir, não se sabe o que vai acontecer a partir daí. Você quer se dar bem? Faça o bem, é o que o texto está dizendo. Então, em Israel não tinha polícia, não tinha nenhum tipo de polícia militar, federal, não tinha nada disso. Tinha as famílias ensinando a palavra de Deus, ensinando como se deve andar. E dali seria suficiente para as famílias respeitarem as famílias e viverem em harmonia. Mas se algum desobediente não quisesse fazer isso, ele teria que enfrentar o sacerdote, que seria o gerente, o gestor ali do juizado, juntamente com o ancião, com as pessoas ali. Então, eles iriam ouvir as testemunhas, e se ficasse constatado tal delito, aí sim a pessoa seria apedrejada. Veja bem, eu estou citando o ensino da Escritura do Antigo Testamento para dizer o porquê disso. Do mesmo jeito que se alguém fosse pego, você sabe, na cultura antiga, por exemplo, como é que uma pessoa se tornava escravo? A pessoa se tornava escravo por vários motivos. Um deles eram os negócios. Ele ficou devendo pessoas e não conseguiu pagar. Ele seria vendido para pagar aquela conta. Veja como se isso fosse aplicado hoje, né? Você ia ter uma multidão de pessoas que está acostumado a dar a volta nos outros, pensando 2, 3 vezes. Por quê? Porque, meu irmão, se eu der volta, eu vou terminar escravo. No Antigo Testamento, no período do Antigo Testamento, não era do povo de Israel isso, era da cultura geral. Você quer se dar bem na vida? Preste bem atenção como é que você administra o dinheiro. Nós teríamos muito mais pessoas se preocupando em administrar, aprender a administrar. Uma vez eu ensinava aqui sobre esse assunto, alguns textos, né? E explicando sobre esse assunto de uma forma bíblica. Qual era o objetivo dessa correção? Promover na vida do povo responsabilidade, que é o que nós não temos. Em muitos lugares, a pessoa está lá, meu amigo, eu estou numa mal, você não pode me ajudar aí não. Aí a pessoa que vai ajudar, eu ajudo, mas eu preciso te orientar. Aí a pessoa não quer orientação. Já viu essa? A pessoa está em apuros financeiros, alguém vai ajudar e sabe como lidar com o dinheiro e quer ajudar dando orientações, e a pessoa não quer orientação. Estou falando disso aí. Na cultura que Deus passou por meio da Escritura, o que Deus estava buscando coibir é que o homem mau fosse modelo a ser seguido. O testemunho mau não pode ser modelo para os nossos filhos. O erro não pode ser. E aí eu completo. Por que um pastor que se separou não deve pastorear? Pelo menos é o que a Bíblia vai ensinar nas entrelinhas. E para bom entendedor, ela ensina isso claramente. Porque esse pastor que pastoreia um rebanho, o que ele vai ter no gabinete é casais querendo se separar. E o que ele vai dizer? Não se separe,
E aí a pessoa vai olhar para ele, vai dizer, pastor, mas por que o senhor se separou então? Não, estou aqui como prova de que você não faça o que eu fiz. Essa não cola, essa não cola. Essa não cola. Por favor, não usem essa pregação para tentar falar com nenhum outro pastor. Eu tenho uma preocupação de ensinar o meu rebanho. E eu não mando, vocês sabem, os que são membros da igreja há muito tempo, o pastor não manda recado no púlpito para ninguém. Aliás, se eu tenho que falar alguma coisa, eu chamo uma pessoa, né? E eu acho que é devido, ético, correto de um pastor. O meu objetivo com essa fala é deixar claro para você que o que nós estamos buscando ouvir aqui envolve o mover de Deus na nossa vida, que tem que mexer com a nossa estrutura. Tem que mexer com a nossa estrutura. Pastor, mas o senhor está dizendo que a igreja é um lugar só de perfeitos? Não, 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 não. A igreja é um lugar que deve receber todas as pessoas. Todas as pessoas. Pastor fulano está aqui, mas não quer nada. Mas é melhor ele estar aqui ouvindo a palavra do que ele estar lá na rua. Diga amém aí, meu irmão, em nome de Jesus. Oh, meu Deus do céu. Ouvir a mensagem é para todo mundo. Mas se espera, e aí domingo, quando eu for falar de dízimos e ofertas, nós vamos falar sobre sacerdote. O que se esperava do sacerdote? Os sacerdotes da época de Neemias tinham largado isso, mas aí só domingo eu espero você aqui. Se você está em casa, não deixa de estar com a gente. Mas, basicamente, eu estou dando esse exemplo para dizer que é muito sério o que nós estamos lidando aqui. Muito sério. A igreja de Éfeso estava indo muito bem na doutrina. Sabia lidar com os falsos apóstolos. Sabia lidar com os nicolaítas. Uma doutrina que estava invadindo as igrejas naquele tempo. Não vai dar tempo da gente entrar em detalhes sobre isso. Mas o próprio Deus abre a boca para dizer assim, vocês, versículo 6, acompanha aí, tens, porém, a teu favor, o Senhor dizendo, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Aqui eu quero passar um princípio para você. Meu irmão, você não pode ter afinidade com aquilo que Deus não se agrada. Deus não se agrada. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Deus não se agrada disso na Escritura. Você não pode ter amizade com isso. Não pode. Vou dar um exemplo aí para você. Por exemplo, quais são as 5 coisas que Deus abomina? O que significa a palavra abominar? Na tradução do texto hebraico do Antigo Testamento, você vai encontrar isso no texto de Provérbios. Não está falando de pessoas, está falando de práticas. Deu para entender aí, gente? Presta bem atenção, porque se você está dizendo que Deus abomina pessoas mentirosas, não, irmão. Deus ama essa pessoa, cara. Deus ama, pode ter feito maior prejuízo, mas Deus ama. Quero lembrar que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo que João 3,16 está dizendo é os pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E quando Ele deu, Ele resgatou. E quando Ele resgata para ser dele. Aí não passará a ser mais mundo. Será povo de Deus. Portanto, você, meu filho, não corra não, fuja pelas beiras não. Você que diz assim, Deus entende meu coração. Espera aí, meu irmão. Deus entendeu tanto o seu coração que deu o filho dele em troca do seu. Em troca do seu, da sua vida. Para que você deixasse a sua vida e abraçasse a vida de Deus em Cristo Jesus. Portanto, essa história de vir para a igreja e continuar como é do mundo, não é a proposta de Deus. Não é a proposta de Deus. Então, Deus abomina a língua mentirosa. Então, automaticamente, se eu estou mentindo, eu tenho que repudiar isso. Veja bem, versículo 6, leia de novo.
Capítulo 2, verso 6. Tens, porém, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Aí eu estou pegando o princípio aqui. Veja bem, Deus não disse assim, eu odeio os nicolaítas. É isso que está escrito? Está escrito que Deus odeia as obras. As obras. Então vamos separar as coisas. Pastor, mas eu não convivo com fulano de tal que eu convivo. Lembre de você, meu irmão. Vem cá. Você suportaria você antes de você se converter? Meu irmão, eu vou dizer um negócio para você. Eu não merecia nem ser um pastor se eu fosse medir o tamanho dos meus pecados quando eu estava lá no mundo. Não merecia. Se fosse por medidas, é claro que a mente humana ela pensa assim, vamos escolher um pastor. Então vamos pegar o melhor que tem, o melhor exemplo. Não, mas não é crente. Não, mas ele é o melhor, mesmo não sendo crente. Nós faríamos isso. Eu, meus irmãos, eu dei muito trabalho para meu pai e para minha mãe. Dei muito desgosto para o meu pai e para minha mãe. Eles diziam, não sai. Eu esperava eles dormir, fugia pela janela. Tinha 11 anos de idade. Meus irmãos, era estratégico. Meu pai tinha um sono leve, minha mãe também. E eu demorava uns 20 minutos para chegar no portão do outro lado da rua. Demorava o tempo que fosse, porque tinha que ser muito devagar. Tudo isso para desonrar os meus pais, eu fazia. Eu me lembro que eu chegava de manhã, tinha que chegar antes deles acordarem, de manhã não, de madrugada, né? Antes deles acordarem, aí era o mesmo processo, bem devagar. Aí um dia uma pessoa disse assim para mim, pastor, mas a vigília é muito difícil, não é vigília? Não, meu irmão, quando eu lembro o que eu fazia para pecar, a vigília é fichinha. Porque, é claro, a gente não tem o mesmo esforço. Irmãos, em outras palavras, eu fazia um esforço enorme para fazer o que era mal. E agora, para a glória de Deus, eu vou colocar em empecilho. Você já viu esse caso? A pessoa não consegue se ver numa vigília. Mas eu ficar acordado até 3 horas da manhã. Meu irmão, quando eu lembro que eu virava à noite, quando fiquei mais velho, virava à noite, acordava na rua. E eu fazia isso achando que eu estava arrasando e era um bobo. Estava com os bolsos vazios, tudo se acabando e achando que estava arrasando. Eu era cego e nu. Cristo foi dado para me comprar. O preço foi pago para que eu fosse perdoado. Nós não merecemos, irmãos, nós merecemos a morte e Deus nos deu a vida em Cristo Jesus. Então, diante desse chamado, eu preciso abrir os meus olhos, porque quais são as obras são obras que Deus odeia. Deus não gosta do pecado, irmãos, ama o pecador, e por isso deu o seu filho. Mas as práticas pecaminosas Deus abomina. Tem uma lista delas na Bíblia. E aí eu pergunto, qual é a sua conduta diante da prática pecaminosa? Você também declarou que não suporta na sua vida? Quando as pessoas contam piadas desrespeitosas para com outras pessoas, piadas picantes, chamada piada picante, né? Que é a piada que envolve sexualidade, piadas que desrespeitam alguém na área do matrimônio, e você acha engraçado, você está dando apoio. Não é fácil, irmãos, porque você vai ter que cortar a brincadeira daquela pessoa que está falando da vida do outro num sentido pecaminoso, lá no seu trabalho. Pastor, mas não é crente, se eu for chato, eu vou me tornar um chato se eu for repudiar. Não, meu irmão, é só depois que terminar você chama e diz, ó, fulano, isso aí não é bem assim, eu sou um servo de Deus, minha oração é que você compreenda, gosto muito de você, mas isso aí não é legal não. E Deus não se agrada disso, eu tenho um compromisso com o reino de Deus. Não sei, Deus vai te dar sabedoria. Mas você tem que tomar uma postura na sua vida. Por quê? Porque essa história de que Deus não está ligando para certas coisas, isso é besteira, pastor. Cuidado, hein? Cuidado, meu irmão. Cuidado. Ah, mas se eu não fizer isso, eu vou perder tal coisa. Meu irmão, você perde agora diante dos homens, mas diante de Deus você vai receber.
Se não receber aqui na terra, mas na glória do Pai você recebe. Então, o texto mostra que essa igreja, ela tinha uma coisa só a corrigir. Uma só, que é ter perdido o fervor em fazer as coisas para o Senhor. E Deus convoca eles para eles se lembrarem quando que eles caíram. Lembra-te de onde caíste e arrepende. Meus irmãos, candidatos a essa frieza, pessoas que olham para o homem, pessoas que estão ligadas com o pastor e não com Deus. Você sabia, talvez você tenha maior admiração por mim, oro a Deus que você veja Cristo na minha vida, eu espero que eu esteja fazendo certo diante do Senhor e também você vê isso. Eu espero que seja assim. Mas infelizmente, às vezes, por trás desse coração que diz, eu amo meu pastor é uma bênção, eu gosto muito dele. Você não está conectado com Deus mais do que comigo. E aí, uma hora dessa, vai ter alguma coisa que eu faço ou digo que você não concorda. E aí o brilho acaba. E aí, quando esse brilho acaba, pode, dependendo do que aconteça, você pode ir esfriando, porque aí a pessoa diz, mas ele não podia ter feito isso, eu não entendia que era assim. Aí a pessoa vai ficando, daqui a pouco ela não ora mais, já não quer mais vir para o culto. Talvez na porta alguém não te abraçou, não apertou a tua mão, nem podemos agora, né, como era antes. Mas talvez por causa disso você ficou de lado. Fulano me viu e não falou comigo. Meu irmão, desculpa, mas sua fé está debilitada. Por quê? O que move a nossa fé? Sua palavra, a palavra de Deus é que move a nossa fé. O mover do Espírito somado à palavra. Como assim? Eu creio, quando eu leio a palavra, o Espírito do Senhor está se movendo em mim, me levando a entender a Escritura e me levando a ter um contato com Deus. Quando eu termino de ler, minha vida não é mais a mesma. Eu me prostro diante de Deus, quando eu me levanto, eu não sou mais o mesmo, algo novo aconteceu. E eu, em primeiro lugar, sou mantido por esta presença maravilhosa, que é o Senhor. Se você não sente a presença de Deus na sua vida, você está em maus lençóis. Eu não estou falando que você vai flutuar, que você vai sair voando, não. Eu estou falando que você vai ter uma experiência que você diz assim, Deus está comigo. E aí eu quero destacar, eu me considero, irmãos, muito já experimentado, não muito como eu sei que eu ainda vou ser, mas eu já fui bastante experimentado por Deus. Eu me recordo de uma experiência que eu passei, onde eu orava pelas pessoas, as pessoas recebiam coisas, eram curadas, eram até cheias do Espírito Santo, mas eu não sentia nada. Eu falava coisa e a pessoa entendia que Deus estava falando com ela, e eu recebia mensagem que eu sentia que era para dizer para a pessoa, olha, você precisa fazer isso, cuidado, a vontade de Deus é essa. E a pessoa recebia a confirmação lá, mas era algo vazio para mim. Eu sabia que era de Deus, mas não tinha aquele tempero que eu sabia que tinha. Eu não ouvia para mim algo sobre a minha vida, eu não recebia nenhuma direção de Deus envolvendo a minha própria vida. E algumas vezes eu ficava admirado de Deus ter feito tanta coisa, eu não senti nada. Quando eu digo eu senti, irmãos, é que eu caminhava literalmente pela fé. E foi assim por espaço aproximadamente de 3 anos. 3 anos. Eu não me desviei, eu não passei por nada que você diga assim, agora não vai aguentar. Mas foi um período que Deus trabalhou na minha vida, andar por fé. Para entender melhor isso. A Escritura não diz que você tem que sentir para poder fazer. É isso que eu estou dizendo. E eu estava sendo tratado por Deus nisso. Eu não senti que devo ir para o culto. Aí a pessoa não vai. Eu não senti que devo ler a palavra. Você sabia que tem gente assim hoje em dia? Deu um resfriado, acho que é um sinal de Deus para mim não sair para a igreja. Eu não senti bem naquela pregação. Ô meu irmão, cuidado, hein? Porque todo mundo que não se sentiu bem ouvindo pregação,
é porque o pregador era um Ezequiel da vida, é um profeta Jeremias, era um profeta Isaías, irmão. Cuidado, meu querido. Então, eu passei um período de grande aflição, porque eu via Deus agir com tantas coisas, e eu não sentia aquele mover que as pessoas sentiam. Mas eu não sabia que Deus estava gerando em mim uma estrutura, de aconteça o que acontecer, eu estou firmado na promessa dele, que ele me disse há 1 ano, há 2 anos atrás. E aí os meus olhos se abriram para ver isso na Escritura. Foi nesse período que eu comecei a entender melhor, que Deus falou com Abraão hoje. E aí ele foi cumprir o que disse 25 anos depois. Por isso que Abraão é pai da fé, irmãos. Porque quando você olha, eu citei agora um item só sobre Abraão, porque que ele é conhecido como pai da fé. Enquanto eu e você temos a Escritura para ler, para nos deleitarmos, Abraão não tinha Escritura nenhuma para ler. E o que Deus falou para ele, aqui, se o manteve por toda a sua caminhada. Hoje em dia, Deus fala uma coisa hoje, no próximo domingo a pessoa quer a confirmação, e no outro domingo ela quer uma renovação do que ouviu há 2 domingos atrás. Dessa forma não dá, muito mais ainda para um pastor. Aqueles que me acompanham mais de perto sabem, a caminhada de um pastor nem sempre é de alegria, e muitas vezes é de muita dor. Porque você acompanha de perto pessoas se destroçando, você acompanha de perto pessoas fazendo só besteira com as suas próprias vidas. Quando eu digo besteira, irmãos, é coisas que vão dar... Besteira não, termo certo, só loucura, né? Termo certo. Só loucura com as suas vidas. Para pensar o que é isso. Uma vez uma pessoa disse para mim, pastor, eu orei por uma família e dali veio um vento sobre a minha vida. Aí eu fiquei pensando, digo, mas meu Deus do céu, se fosse assim comigo, como é que ia ser? Eu tinha morrido. Porque enquanto a pessoa orou só por uma família, eu tenho, às vezes, muitos casos na minha vida envolvendo famílias, coisas difíceis de lidar. Eu não estou reclamando não, irmãos, eu estou citando para você que na caminhada de um pastor, enquanto você sabe de uma pessoa só que está fazendo loucura na vida, o pastor às vezes sabe de 10 ao mesmo tempo, que nesse exato momento estão jogando fora suas vidas e vão se arrepender duramente do que estão escolhendo. Então, nem sempre, eu já tive momentos de sentir um vazio enorme, uma impotência, porque se Deus perguntasse para mim, o que vai fazer? Senhor, eu gostaria de resolver tudo isso, e que nada disposto da forma que é. Só que não funciona assim. Aliás, eu demorei muito para entender isso. E por isso sofri bastante. Porque, por muitas vezes, eu queria converter os corações pela força do meu braço. Como assim? Converter os corações pela força do meu braço. Ô meu irmão, se você quiser, eu posso ficar aqui com você e tirar todas as suas dúvidas. Como assim? Eu não vou medir esforços para poder ajudar a pessoa. No meu coração, eu queria, e eu não sabia, eu queria que a pessoa saísse dali diferente. Só que eu sou somente chamado para pregar, ensinar e orar pela pessoa. Ela precisa receber no coração, isso engloba a comunhão dela com Deus. E ela precisa agora viver aquela realidade que é uma escolha dela no seu dia a dia. Não envolve a minha pessoa. Eu não posso mudar ninguém. Eu não posso mudar a cabeça de ninguém. E é claro, quantas vezes eu sofria porque eu atribuía que eu deveria ter conversado um pouco mais, que eu deveria ter orado um pouco mais, até que eu cheguei à conclusão de que o trabalho foi feito, mas nós estamos diante de algo que a Bíblia relata em tantos episódios. Você sabia que a Bíblia relata tantas coisas, que se nós víssemos agora na nossa frente, sofreríamos? Porque alguém parece que ensinou para nós que todo mundo vai se converter, que todo mundo vai mudar de vida, e nós cremos assim, e a Bíblia não promete isso, não promete. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém.
Parábola do semeador. Não é todas as pessoas que vão crer. Nós vamos escolher quem vai crer? Não podemos, não devemos, não vamos fazer acepção de pessoa em hipótese alguma. Nosso chamado é pregar e orar. É viver o Evangelho. Mas eu estou dizendo que fazendo tudo isso, ainda assim haverá pessoas que não vão crer, que não vão optar por Deus. Porque a salvação é gerada pelo próprio Deus na vida da pessoa. Então, meus queridos, a estrutura desta igreja era uma estrutura forte. Eles só precisavam do brilho da restauração do primeiro amor. Eu acabei de relatar uma série de possibilidades que pode ter gerado você se esfriar na fé. Se perguntar para você sobre Jesus, você sabe tudo. Se perguntar sobre oração, você sabe tudo. Se perguntar sobre a doutrina dos batistas, você conhece ela do começo ao fim. Mas você não tem mais fervor de Deus. Talvez você esteja exatamente dessa forma que eu estou dizendo. Pastor, eu perdi o brilho porque eu já vi tantos morrer sem Deus. Meu filho, você precisa entender que seu chamado não foi para salvar pessoas como Salvador, mas foi para você ser instrumento de Deus para que pessoas sejam salvas. Você só é um instrumento. Você só é o candeeiro, o candelabro. Você só é a luz que Deus acendeu. Mas a obra de iluminar foi colocada por Deus na sua vida. E aí, quando nós lemos o texto da palavra, por favor, abra a sua Bíblia aí. Aliás, eu disse que nós íamos ler os textos, né? Ô Senhor. Atos capítulo 19, versículo 23. Eu vou só citar, mas abra a sua Bíblia. Atos capítulo 19, versículo 23 ao 28. Você vai encontrar o tumulto que houve lá em Atos dos Apóstolos, onde o povo, durante espaço de 2 horas, eles gritavam, né? Eles gritavam, grande é a Diana dos Efésios. Está escrito aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 23 ao verso 28. Lá no versículo, aí continua, né? Versículo 29, eles têm ali o problema resolvido, aparentemente resolvido. Paulo se propôs a pregar a palavra na cidade de Éfeso, e como os artífices, as pessoas que faziam a imagem do templo e da deusa Diana, eles viram que se a fé que Paulo pregava fosse adiante, eles iam perder o seu lucro. Então eles fizeram um grande tumulto. E esse tumulto envolveu o centro da cidade e, pessoalmente, tudo indica que estavam próximos do templo. É o que o texto dá a entender. Aí Paulo se retira dali. Mais à frente, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 17. Eu gostaria de ler. Nós estamos aí vendo a estrutura que o povo recebeu, que Éfeso recebeu de Bíblia, tá? E eu gostaria de ler alguns versículos com vocês. Versículo 17. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse, todos estão comigo? Verso seguinte, verso 18. E quando chegaram, Paulo lhes disse, vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Verso 20. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa. Notou aí? Testemunhando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora,
impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me vai acontecer, exceto o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura, que prisões e sofrimento estão à minha espera. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha a estrutura que os irmãos de Éfeso, os pastores, os presbíteros de Éfeso receberam. Verso 25, continuando. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o rei, não mais verão meu rosto. Portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Vamos repetir o verso 27? Porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Nós temos outra tradução aqui, leia aí para mim em voz alta. Todo o conselho de Deus. Outra tradução? Todo o desígnio de Deus, né? Então veja bem, só um instantinho, mantenha a sua Bíblia aberta. Vocês estão vendo o nível de estrutura bíblica que o povo de Éfeso recebeu? Vocês estão vendo? Olha o nível de estrutura. Paulo ensinou todo o conselho de Deus. Isso significa que não tinha ninguém assim dizendo, eu não sei isso aqui não. Que conselho era esse que ele ensinou a eles? Leia o texto de Romanos. Você vai entender como é que funciona a cabeça de Paulo. Irmãos, tem um comentário bíblico, eu já tenho um volume. É o volume da fé. Um dia eu vou ter todos os volumes. Um dia. Eu já comprei o primeiro, comprei no último congresso que eu fui, vai fazer 2 anos. Eu comprei o número 1. É um dos textos mais famosos de Dr. Lloyd Jones, um pregador inglês famosíssimo. Um homem de Deus. E ele escreveu, fizeram livros dos seus estudos bíblicos feitos em Romanos. O que ele pregava na igreja, transformaram em livro. Eu digo transformaram porque, na verdade, eram os esboços das pregações, foi colocado como livro, e nós temos acesso às compilações de todo o material que ele tinha construído para poder ensinar na igreja. São mais de 15 volumes, mais de 10, eu não me recordo agora, gente, tem 1 ou 2 capítulos que são 2 livros grossos. O capítulo 1, por exemplo, é um livro grosso e grande, que são os estudos dele que ele ensinava na igreja, versículo a versículo. E aí, eu estou citando isso para dizer para você o seguinte, a quantidade de assuntos que você vai encontrar em Romanos. O meu objetivo de citar esse exemplo do Dr. Lloyd Jones é dizer que existe muito assunto a ser compreendido. Preste atenção, você que talvez nem leu Romanos ainda, você que é novo na fé, que talvez está se sentindo diminuído aí, meu Deus do céu, eu ainda estou em Mateus, pastor. Meu irmão, que o seu coração se encha de temor do Senhor e você saia daqui hoje dizendo, eu me sinto encorajado para buscar Deus na Escritura. É esse o objetivo. Eu quero aprender esse ensino que Paulo deu aos irmãos de Éfeso. Porque quando Paulo diz, eu ensinei todo o desígnio de Deus, todo o conselho de Deus, eu estive no meio de vocês com compromisso de ensinar genuinamente o que diz a Escritura. E é o que nós temos buscado ensinar aqui, irmãos. Meus irmãos, olha, se você tivesse comigo, tivesse acesso a como funciona a minha cabeça. Eu estou conectado 24 horas na presença de Deus, buscando entender
o que é que Ele quer que eu pregue aqui. Por quê? Porque eu não sei o que devo pregar. Você é ovelha de Deus, não minha. Quando eu digo isso, eu estou dizendo, é Deus que conhece seu coração, é Deus que sabe como é que você está. Se eu vier para cá com algo meu, com potencial humano, com os anos de teologia que eu estudei, nada vai acontecer. Há um entendimento na minha vida, de que o que Paulo fez aqui, é o que todo pastor deve fazer, buscar com que as pessoas aprendam. E aí, você imagina a minha dor. Eu não consigo, irmãos, todo culto eu planejo que eu vou terminar o culto no horário. E eu não consigo, como hoje, não estou conseguindo, já passou 5 minutos. Por quê? Porque no meu coração não é um horário, eu não vim aqui bater ponto. Não é um negócio, eu sou um pastor, minha profissão é essa, eu vim aqui e vou explanar alguma coisa aqui na Escritura. Não, não, eu entendo que você está diante de Deus, que Deus está gerando uma estrutura aí na sua vida, e que deste púlpito tem que sair alimento para você. E esse alimento primeiro, tenho que entender o que diz o texto, o que significa isso. E hoje em dia nós temos pessoas que, na sua maioria, por causa de uma cultura do tudo pronto, do tudo rápido, a pessoa quer logo. E não existe isso na Escritura. A terra de Canaã foi conquistada, mas o povo teve que andar 40 anos sendo gerado no deserto, entendendo que incredulidade não dá nada a ninguém. Tudo na Bíblia demorou. Deus veio com a mão dele e pôs a mão sobre os homens, mandando o dilúvio. Mas ele, por espaço de 120 anos, teve misericórdia deles, porque a arca foi construída por uma família de 3 homens e 3 mulheres. Pouco mais de 100 anos, 120 anos se você for estudar. Não fica muito certo, mas basicamente cerca de 100 a 120 anos. Por que foi assim? Porque Deus estava buscando dar oportunidade. Você vai encontrar isso no texto de Hebreus, você vai encontrar isso no texto de Romanos. Traços sobre esse assunto que Deus estava tendo misericórdia. Por que demora? Porque a maturação envolve ensino. Pessoas se converteram agora. Eu me lembro, uma pessoa veio para a igreja com a vida toda arrebentada, o casamento acabou, a empresa acabou, tudo acabou e ele ainda queria se matar. Aí veio ao culto, aí veio o relator, contou todos os problemas. Eu digo, meu irmão, o Senhor Deus é contigo, Ele vai gerar em você um novo tempo e eu vou acompanhar você. Quando terminou o culto, ainda no primeiro encontro, terminou o culto, a pessoa disse, pastor, quando Deus vai me dar a empresa de novo? Quando Deus vai me dar o casamento de novo? Quando que Deus vai fazer isso e aquilo outro? Aí eu digo, meu filho, eu não tenho como garantir nada para você, mas eu tenho como garantir que eu vou estar com você, ajudando você com o ensino, com o discipulado. A pessoa nunca mais apareceu. Porque esse é o tempo que Deus tem que fazer tudo rápido. Tudo rápido. Você sabia que muitos casamentos se encerraram e que é muito bom que a pessoa até não volte agora, se for o caso. Eu não estou dizendo que isso é uma regra não, tá, irmão? Só Deus sabe. Porque se a pessoa que deixou você, ou vice-versa, voltasse agora, encontraria o mesmo homem altivo, a mesma mulher altiva, e que não consegue fazer feliz a si mesmo, quanto mais o outro. E aí, meus irmãos, o que é que Deus vai fazer? Ele quer quebrar o vaso, fazer de novo, isso leva tempo. O que fazer com o povo que se pudesse, tudo fosse rápido? Porque é que tem tanta gente que entra no emprego e logo fica sem, porque quer rápido, quer promoção rápida, quer ganhar muito rápido. A pessoa quer ganhar um salário alto rápido. Meu irmão, senta e aprende. Senta e aprende. Aliás, quando você olhar uma pessoa que tem bens,
Antes de falar dos bens que ela tem, olha para as mãos dela, olha para as rugas dela. Olha para o cabelo surrado pelo sol. Olha para a pele surrada pelo sol de ter trabalhado durante tantos anos. E o que você está vendo é agora. É agora. Você não viu a trajetória da pessoa. Meus irmãos, e aí eu estou dizendo, não é para bens. A pessoa pode ter uma casa própria e é simples. Mas para ela ter aquilo foi sangue de suor. Quando eu digo sangue, é uma parafraseando com Jesus que suou sangue para nos salvar. A pessoa sofreu, trabalhando duro para ter aquilo. Aí a pessoa olha, mas você tem uma casa. Meu filho, você não sabe a luta que foi. Eu conheço histórias, irmãos, de pessoas que trabalhavam, aqui da igreja inclusive, pessoas que trabalhavam para os outros a semana toda, e aí no domingo, que era o dia do descanso, era o dia de construir a própria casa. Pessoas que trabalhavam sábado até o horário, e quando chegavam em casa, até meia-noite do sábado, construindo a própria casa. Aí quem olha anos depois, vê uma mansão até, que seja, que Deus abençoe, mas não viu a caminhada que foi. Eu estou dizendo isso para dizer que nada na vida é rápido. E a maturidade que Deus vai gerar na nossa vida também não é de uma hora para outra. Paulo não tinha esposa, não tinha filhos. Ele podia ficar de manhã, de tarde, de noite se dedicando àquele povo. Ele não tinha o compromisso de fazer uma família feliz, na que diz respeito a ele como sacerdote. E ele então dedicava de manhã, de tarde, de noite, sua vida, 24 horas, a ensinar. E esse texto mostra a estrutura de Éfeso. Éfeso tinha uma estrutura abençoada. Aprendeu todo o conselho de Deus. O reflexo disso está em Apocalipse 2, que nós acabamos de ler. Quando Paulo gerou isso na vida do povo, foi no ano 52. Quando a revelação de Apocalipse veio, é por volta do ano 90. Então Éfeso, irmãos, ouviu esses conselhos de Paulo. Os irmãos de Éfeso ouviram o conselho de Paulo. O próprio Deus disse isso. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou relatando tudo isso para dizer para vocês que eles sabiam analisar um verdadeiro apóstolo por causa do conselho de Deus que foi ensinado a eles. Eles sabiam que não deveriam concordar com as obras dos nicolaítas, porque eles tinham conhecimento da sã doutrina. Esse povo ouviu o conselho de Paulo. Mas ainda assim tinha um detalhe. Eles tinham que ser fervorosos e voltar para o primeiro amor. Fique de pé no seu lugar e vamos orar. Fecha os teus olhos. Meu Pai, diante de Ti nós estamos. Nós precisamos da Tua misericórdia, Pai. Meu Pai, tenha misericórdia de nós temos tanta dificuldade de entender, Senhor. Nós temos tanta distância do Senhor e da Sua palavra. Meu Pai, eu falo dessa forma pedindo misericórdia sobre nós como igreja. Porque nós vivemos um tempo onde não há essa estrutura. Senhor, muitos não sabem distinguir entre o certo e do errado, sendo servos Teus. Muitos não conhecem nem mesmo os evangelhos, muito mais as cartas de Paulo. E ainda assim, Senhor, também não tem mais o primeiro amor. Meu Pai, tenha misericórdia. Nos ajude, Senhor, na caminhada.